Irmãos, estamos dando início a uma nova série de mensagens, cujo tema é direção divina. E se o tema é direção divina, é porque existe uma direção que não é divina. E quando nós pensamos em direção divina, nós pensamos na palavra de Deus, na intervenção de Deus, no mover do Espírito Santo na nossa vida, na nossa história. E nós sabemos que Deus, Ele está conosco, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Nós existimos por causa dEle, ninguém aqui escolheu nascer, ninguém aqui escolheu família onde nasceu, nem sexo, nem cor, nem nada. Você não escolheu nada, você simplesmente existe porque Ele quis, e você existe quando Ele decidiu que você iria existir, e Ele tem um propósito para a sua vida. É isso que precisamos entender e relembrar nessa noite, que Deus tem um propósito para a nossa vida, amém? E os planos de Deus, a palavra de Deus diz que os planos dele não podem ser impedidos, mas se nós não obedecemos à direção de Deus, à voz de Deus, o mover do Espírito Santo, a vontade de Deus vai se cumprir, mas a vontade de Deus pode passar da nossa vida e não se cumprir na nossa história, quando nós não obedecemos, não submetemos à doce voz do Espírito Santo, à direção da palavra de Deus. Então a primeira coisa que precisamos entender é que a vontade de Deus e a direção de Deus pode passar da nossa vida sem que a gente viva aquilo que Deus tem para nós, se nós nos acovardarmos, se nós ficarmos tímidos, se nós não nos posicionarmos, se nós não buscarmos a Deus, a vontade de Deus pode passar. Cuidado para você não se relacionar com Deus numa perspectiva de que você tem planos e Deus vai participar dos teus planos. Não funciona assim. Ah, Senhor, me ajuda a fazer isso. Ah, Senhor, eu tenho um sonho de chegar naquele lugar. Ah, Senhor, eu gostaria tanto que acontecesse tal coisa. Não funciona dessa forma. Jesus disse, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Jesus veio e não tirou dos olhos dele, do horizonte dele, o Calvário. Jesus veio para morrer. Ele sabia que ele vinha para morrer. Jesus tinha uma missão nessa terra. E a missão dele era entregar a vida dele por nós. Ele nunca perdeu isso do seu horizonte. E eu e você, se quisermos andarmos debaixo de uma direção divina, não podemos perder do nosso horizonte qual o propósito de Deus para a nossa história. E o primeiro propósito de Deus é que nós sejamos adoradores. Deus nos ama por quem somos. Nós somos os seus filhos. Quando você entregou a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você passou da morte para a vida, do inferno para o céu, passou de órfão a ser chamado filho de Deus, e Ele te ama por isso. Deus te ama por quem você é, amém? Por quem você é, não pelo que você faz. Então, quebra esse paradigma na sua mente, de que você tem que fazer alguma coisa para ser reconhecido e para ser aceito. Esse engano é o engano de Satanás. Lá em Mateus capítulo 4, a gente vê isso muito claramente. Jesus está cumprindo um propósito de Deus, o Espírito Santo o leva ao deserto, depois que ele é batizado, e Satanás já começa a conversa falando assim, se tu és o Filho de Deus, colocando a paternidade em xeque. E Jesus sabia muito bem quem era o seu pai, e conhecia muito bem o propósito que o pai tinha para a sua vida. Nós precisamos disso. De uma convicção de quem nós somos. Nós somos filho do Deus Todo-Poderoso se aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Filhos. E depois de ser filhos, então nós temos um propósito, uma missão, um comissionamento que Deus já nos deu nessa terra. Mas hoje eu quero trabalhar alguns aspectos de direção divina na vida de um homem chamado Abraão. A palavra está em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Do verso 1 ao verso 9. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito,
E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. A palavra de Deus diz no versículo 1: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que precisamos entender numa direção divina é que quando Deus fala conosco, Ele vai nos dar uma direção. E a direção que Ele está dando para Abraão é: sai da tua terra. E o que isso significa? Significa que Abraão, ele está envolvido naquela terra onde ele estava, ele e a sua família estavam envolvidos com a idolatria. Abraão era idólatra quando Deus o chamou. Então, uma lição que você pode tirar desse texto é que Deus não está aqui procurando alguém perfeito para chamar. Deus não está procurando alguém diferenciado. Quem é diferenciado é Deus. Deus olha para nós e nos vê no nosso pecado, Ele nos ama. Mas Deus escolheu se relacionar conosco, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos salvar. E Deus aparece, então Abraão fala a Abraão: sai da tua terra. Josué 24, versículo 2, vai dizer que Abraão e a sua família eram idólatras. Eles adoravam aos outros deuses, eles tinham hábitos e costumes que desagradavam a Deus. Eles não estavam alinhados com Deus e não estavam alinhados com a palavra de Deus. E a palavra de Deus para ele é: sai desse lugar. Sai desse lugar de idolatria. Sai desse lugar de paganismo. Sai desse lugar de religiosidade, porque lá em Ur dos Caldeus, aqueles povos adoravam uma entidade chamada Nanar. Essa entidade, ela é representada pela lua. Então era comum eles adorarem a lua naquele tempo. Abrão olhava para o alto e, segundo a história, os caldeus faziam isso, adoravam a lua. E Deus falou para ele: sai desse lugar. Sai desse lugar de herança que você recebeu, que não está alinhado com a minha palavra. Sai desse lugar de ocultismo. Sai desse lugar de paganismo. Sai desse lugar de sincretismo religioso. A direção de Deus é para você andar com Ele. Quem anda com Deus, anda com Deus. Quem anda com Deus não anda com sincretismo religioso, gente. E hoje está demais isso no nosso meio. Temos que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus é: você vai sair desse lugar, você vai andar comigo. Relacione-se comigo. Eu sou mais do que uma religião, sou uma pessoa. E você precisa me conhecer. Saia dessa terra, porque essa terra tem um conjunto de costumes e hábitos, ou seja, uma cultura que é diferente daquilo que eu quero para a sua vida. Por isso que Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos amoldar, nos conformar aos padrões desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. É Romanos 12, 2 que diz isso. E depois você pode conferir lá na sua Bíblia. O que a palavra de Deus está dizendo? Que o mundo tem um molde, o mundo tem uma forma, o mundo tem uma forma. E Deus está falando assim: não se amolde, mas seja transformado. O crente não tem que ser parecido com o mundo. A igreja não tem que ficar parecida com o mundo para que o mundo aceite a igreja. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é imaculada, a igreja foi comprada com o sangue de Jesus para andar com Ele.
Então não dá para ser cristão e se envolver com sincretismo religioso. A palavra de Deus diz que não dá. É jugo desigual. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o santo e o profano? Que comunhão há entre Deus e os demônios? Primeira coisa então que Deus pede para Abraão é: sai desse lugar, sai dessa terra e sai da tua parentela, ou seja, de pessoas que te influenciam. E agora você vai para uma outra terra, para a minha terra. Vai para o lugar que eu estou te mostrando. Irmãos, todo cristão precisa ter uma perspectiva de futuro, uma perspectiva do céu. Nenhum de nós que aceitamos Jesus pertence a essa terra. O que Deus separou para nós é um outro lugar. A Hebreus 13 diz que a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é celestial. Então nós temos que ter uma perspectiva, irmãos, que nós não somos daqui, não pertencemos a esse lugar, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, a nossa pátria é celestial, a nossa morada é outra, a nossa terra é outra, nós somos aqui como forasteiros, como peregrinos, como viajantes e devemos nos comportar como tal. Não dá para amar o mundo e amar a Deus. Tiago fala isso. Se você amar o mundo, você se constitui inimigo de Deus. É necessário fazer uma escolha. Quem você ama? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Por isso que ele fala assim: olha, você vai para essa terra e você vai obedecer a minha palavra. E Abraão obedece a palavra de Deus. E ele vai. E essa palavra te santifica. É João 17:17, onde Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Abraão começa a obedecer a palavra de Deus, essa palavra começa a purificar ele, limpar ele, tirar todo aquele ranço do passado, resolver a sua história para viver um futuro que Deus tem para a vida dele. Então vamos entender, irmãos. Se decidimos permanecer no mesmo lugar e servir a Deus no mesmo lugar, não vai funcionar. Você vai viver uma vida superficial, medíocre, fraca. E você vai achar que Deus não existe, ou que Deus não age, ou que Deus não faz. Precisa de ter fé. E precisa de ter os olhos no lugar certo. Provérbios 4:25 ensina alguma coisa para a gente. Coloca para mim. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Quando Deus nos dá uma direção, nós não podemos perder o foco. Isso aqui está falando de foco. Mantenha o seu olhar fixo, olhe para frente. Pare de se distrair com tanta coisa. Para de perder tempo com tanta coisa. Deus está te dando uma direção. Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Então por que estamos perdendo tanto foco com tantas coisas? A gente não consegue se concentrar mais em nada. Muitas pessoas estão no culto, mas não conseguem parar de olhar o celular. Está no culto, mas está distraído. Está no culto, mas está viajando na maionese. Está no culto, mas está em Nárnia. Está lendo a palavra de Deus, mas me dá sono, me dá tontura. Mas se aparecer um pix no seu celular, você desperta na hora. Mas a palavra de Deus dá tontura. Que tontura, irmão! A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus muda a gente de dentro para fora. A palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é maravilhosa, ela transforma a gente. A palavra de Deus nos enche de fé. Se você estiver desanimado, se você estiver triste, se você estiver cabisbaixo, se você estiver frustrado, se você estiver deprimido, mas você começar a ler a palavra de Deus todo dia, eu garanto para você que você muda. Porque essa palavra é poderosa para fazer o que Deus mandou. Então Abraão está andando na palavra de Deus. E aí Hebreus 11:8 vai dizer que pela fé Abraão obedeceu ao Senhor. É pela fé, irmãos. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele é galardoador
daqueles que o buscam. Se você não tiver fé, você não caminha na direção de Deus. Sabe por quê? A direção de Deus está fora do teu controle. A direção de Deus está fora da tua força. A direção de Deus está fora dos teus planos. É por isso que muitas pessoas não querem seguir a direção de Deus. Porque a direção de Deus é maior do que aquilo que você pode fazer, realizar. Se o sonho que você tem, você mesmo pode realizar, deixa eu dizer um negócio para você, abra mão desse sonho, não vale a pena. Sonhos que valem a pena ser vividos são sonhos que vêm de Deus, mas os sonhos que vêm de Deus, a direção que vem de Deus, só pode ser cumprida se o próprio Deus estiver com você. Mas daí valeu a pena, porque transbordou, foi a mais, é Deus conosco. Então Abraão obedece, e Paulo nos ensina algo tremendo em Filipenses 3,13, que ele vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Põe o 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está nos ensinando algo sobre direção divina. É que ele se esquece das coisas que ficaram para trás. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que ele resolveu o passado dele, que ele está curado e que ele está pronto para seguir em frente. Amados irmãos, se nós não deixarmos o nosso passado na cruz, Deus pode apontar a direção várias vezes, nós não vamos conseguir. Existem pessoas que eu conheço, que erram, que pecam, que se desviam, e que dizem assim: não, eu não sei se eu errei, eu não sei se isso está errado, e começam blá blá blá. Deixa eu te falar uma coisa, a diferença entre Saul e Davi na direção divina. Saul, toda vez que errou, tinha uma justificativa. O profeta Samuel chegava, e aí? Não, sabe o que é? Babá. Não, mas e aí agora? Não, sabe o que é? É que eu guardei só o melhor. Na verdade, nem foi eu, foi os homens que pegaram lá umas coisas que Deus tinha dito para não pegar e tirou dele fora. Só que Deus falou para Samuel assim: eu não quero mais esse cara, ele está fora. Quem vai cumprir o meu propósito se chama Davi, porque esse não quero mais. Você está entendendo? Deus é misericordioso, Ele vai te amar sempre. Mas pode chegar uma hora que Ele diga assim: aquilo que eu queria fazer, eu não vou mais fazer através de você. Eu vou escolher outro. Porque toda vez que eu falo com você e eu te repreendo porque te amo, e eu te disciplino porque te tenho por filho. Então entenda, se Deus está te disciplinando, se Deus está te repreendendo, agradeça, se é filho. E se Ele faz isso, mas você não ouve, Ele vai continuar te amando, mas a vontade dEle, aquele propósito dEle, Ele pode transferir para que outra pessoa faça, a vontade dEle vai se cumprir. Que isso não aconteça com você e comigo. Se tem uma coisa linda que está escrito em Atos, é sobre Davi, que ele cumpriu o propósito dele na geração dele. O propósito de Deus na geração dele. A minha oração é que você cumpra o teu propósito nessa geração. Amém? Segunda coisa que eu aprendo é que a direção divina vai exigir de nós pouca coisa. É peregrinação. Quando Abraão sai, ele sai com a sua mudança e ele não pode levar muita coisa, porque ele está indo para uma terra distante. Eu quero te dizer que você também está numa peregrinação. Quanto menos você carregar, mais leve você anda. Quanto mais leve você andar, mais rápido você vai, menos cansado você fica. O que você tem carregado na sua peregrinação? Uma mochila? Uma mala? 2 malas? Pastor, quando eu já saio com um caminhão já, com a mudança. A gente fez o retiro, da Casa do Oleiro, e era só para as mulheres levarem roupas confortáveis. Gente, teve uma mulher que levou uma mala
É sério. Nem Sansão, na fase boa, erguia aquele negócio. Foi preciso 2 homens e 3 jumentos para arrastar a mala daquela mulher. Mas é só um exemplo. O que é que você está carregando na sua caminhada? Alguns podem ter uma tristeza profunda, um sentimento de inadequação, uma dor, uma mágoa, uma ferida, não sei, carregando alguma coisa que é peso na sua vida. A palavra de Deus ensina que a gente deve se desembaraçar de todo o peso e do pecado, e avançar. Então Abraão, ele está indo sem esse peso, ele está indo cheio de fé, e sabe o que ele faz na caminhada dele? Constrói altares. E ali nós vimos lá no versículo 8 e 9, que ele construiu um altar. E sabe o que é construir altar na caminhada? É construir um memorial, uma marca da sua caminhada. Aqueles momentos mais difíceis da nossa caminhada, onde decisões sérias precisam ser tomadas, nessa hora é a hora de você erguer um altar e adorar a Deus. Eu lembro que quando eu fui para o meu casamento, quando eu conheci a Márcia, eu fui até Deus, eu me ajoelhei e falei: Senhor, é essa mulher que o Senhor tem para a minha vida? E clamei a Deus, e chorei e orei. E falei para o Senhor, Senhor, se não for, impede. Porque quando você ergue um altar, não é para que a tua vontade seja estabelecida. Quando você ergue um altar é para dizer: Senhor, eu te adoro, eu te amo, e eu quero do seu jeito, com quem o Senhor quiser, porque o Senhor sabe da caminhada que eu tenho para frente, e o Senhor sabe se essa pessoa vai ficar comigo ou não, vai me acompanhar ou não, vai sofrer comigo ou não. E a coitadinha sofre comigo, mais do que deveria, mas está comigo até hoje, porque foi uma decisão tomada no altar. Para ter filhos, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, é a hora, e o Senhor confirmou. Depois minha outra filha, é a hora, o Senhor confirmou. Quando eu vim para Montenegro, eu orei, falei: o Senhor é lá, confirma, Senhor. E nós vamos construindo altares na nossa caminhada, e Deus vai confirmando, porque na nossa caminhada tem encruzilhadas. Existe um momento na nossa caminhada que a gente não sabe direito para que lado vai. E você está indo na direção que Deus te mostrou, mas chega um momento que você fala assim: tá, agora é para a esquerda ou é para a direita? E é esse momento que eu quero relatar para você aqui, muito interessante, no versículo 8, que fala assim: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar. Sabe o que é Betel? Casa de Deus. Sabe o que é Ai? Ai significa lixo, ruína, montouro, resto, sobra, coisa ruim. Ai depois é a cidade que Josué vai lá destruir. Ele edificou um altar entre Ai, que significa o lugar de onde Deus o tirou, e Betel, o lugar para onde Deus estava levando. Mas naquele momento ele edificou um altar no meio do caminho, e entre os dois pontos ele adora a Deus, e depois que ele adora a Deus, ele continua no caminho que Deus tinha já separado para ele. Existem momentos na nossa vida que, se nós não construirmos esses altares a Deus, nós voltamos para onde Deus já tinha nos tirado. Perdemos tempo, gastamos energia, gastamos recursos, porque saímos de onde Deus nos disse para sair, mas porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho que a gente não gostou, a gente volta para aquele lugar que não deveria ter voltado. Toma cuidado com isso. Se você não edificar altares no meio da tua jornada, você vai andar em círculos, você vai se perder, e você vai pensar que Deus não está com você. O que acontece é que mesmo quando a gente erra o caminho,
Deus continua conosco. Mas a gente errou o caminho porque não ergueu um altar. Você entende isso? Você entende a importância disso? Erguer altares no meio da caminhada e levar pouca coisa é fundamental. Mas eu aprendo ainda com o Senhor aqui, Gênesis 12, 2, está escrito assim: e far-te-ei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2 é muito diferente de Gênesis 11, 4. Gênesis 11, 4 diz assim: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue nos céus, e façamos um nome, ou façamos famoso o nosso nome. Famoso o nosso nome. E Gênesis 12, 2, coloca para mim. Volta o 12, 2 para mim. Tornarei famoso o seu nome. Quando você olha na direção divina, Deus diz, na direção divina, eu vou erguer seu nome. Fora da direção divina, em Gênesis 11, aqueles homens estavam edificando uma torre, fazendo algo que Deus não mandou, porque eles queriam fama. Sabe o que Deus fez? Deus confundiu a língua e trouxe destruição naquele lugar. Mas em Gênesis 12, 2, ele falou: eu vou engrandecer o seu nome. Eu vou engrandecer o seu nome. Eu quero que você entenda isso. Se você andar no propósito divino, pode pegar ela, Ju, tranquilo. Essa menina é a mais adoradora do culto. Ninguém correu aqui, ninguém pulou aqui. E ela não para de fazer isso. Então Gênesis 12, 2 fala: eu farei o seu nome famoso. Veja que é na obediência que as coisas vão acontecer. Não é na sua força. Não é o seu projeto. Cuidado com as torres. Os homens erguem torres para serem famosos. Sabe como é que Abraão se tornou famoso? Construindo altar. O que você tem construído? O que você quer construir? Onde você quer chegar? Porque se você está construindo uma torre, cuidado. Deus vai parar esse projeto. Mas se você construir altares, Deus vai te abençoar. Eu quero orar com você. E Deus colocou no meu coração de orar primeiro por pessoas que têm enfrentado uma luta na sua mente. Porque quando eu falo de direção divina, irmãos, não podemos desconsiderar o diabo tentando roubar a direção de Deus para a sua vida. E talvez essa seja um dos momentos mais importantes desse culto. O momento do enfrentamento com as trevas. Você sabia que existem vozes que estão na sua mente que não são sua? Que existem vozes que podem estar na sua mente que é a voz do diabo? Isso está lá em Mateus capítulo 18, depois vocês podem ler. Existem vozes que as pessoas ouvem nas mentes, elas pensam que são elas, mas é o diabo dizendo: faça isso, faça aquilo, deixe disso, vá para lá, vá para cá. E quando você sonda essas vozes e confronta com a palavra de Deus, você vai ver que aquela voz que você ouviu e o que diz na palavra de Deus é o contrário. Essa voz que você ouviu não é de Deus. E talvez não seja sua. Porque o inimigo tem esse poder de falar na mente da pessoa como se fosse a própria pessoa falando. Quando Pedro diz para Jesus: de forma nenhuma, Senhor, vai te acontecer isso, quando Jesus disse que ia morrer na cruz, Pedro disse assim: de forma nenhuma, Senhor, isso vai te acontecer. Jesus estava na direção certa, a direção que o Pai deu para ele.
E o diabo usou a boca de Pedro para dizer assim, não, isso não vai acontecer. E Jesus disse na hora, para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus, somente as dos homens. Jesus não repreendeu Pedro naquela hora, ele repreendeu Satanás, porque ele estava tentando impedir a direção de Deus para Jesus. Por outro lado, quando Jesus disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus disse para Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está nos céus. Aquela voz que Pedro ouviu na sua mente, que Jesus era o Cristo, era a voz do Espírito Santo. E quem revelou isso foi o Espírito Santo, e Jesus rapidamente soube que era o Espírito Santo e declarou para Pedro, foi ele que te revelou. Você entende? Se você não se posicionar espiritualmente, o diabo te engana. E você pode começar a acreditar que o que está na sua mente é seu, só que não é. E se você não mandar embora, o diabo te faz andar em círculos a vida toda. Você pode até ir para o céu, mas você não cumpre propósito na terra. O que adiantou? Pastor, eu vou para o céu. Amém, irmão, glória a Deus. Mas e o plano de Deus? E a obra que Ele te confiou? Como que fica isso? Você está entendendo? Está ficando claro? Porque eu, irmão, já trabalho com libertação há mais de 15 anos. E eu tenho cansado de ver o Satanás fazer isso na mente das pessoas. E é por isso que quando a gente começou orando aqui, a gente orou, consagro a minha mente ao Senhor. Os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, o meu coração, o meu ser. Porque o nosso inimigo não está de brincadeira. E a especialidade dele é não aparecer. Ele faz uma pessoa cometer um erro, se a pessoa ouvir ele, vai cometer, e ele não aparece, e a pessoa fala assim, eu estou fazendo tudo errado. Está mesmo. Só que você não soube discernir que voz você estava ouvindo. Para andar na direção divina, você tem que ouvir uma voz só, a voz de Deus. Segunda coisa, o diabo isola para matar. Ele vai tirando você de vozes boas, e ele vai te apartando, vai te apartando, vai te afastando da igreja, vai te afastando de pessoas que te amam, e ele vai te isolando. Chega uma hora que só quem fala é ele. E aí as piores decisões são tomadas. É assim que uma pessoa comete suicídio. Todas as vozes se calaram, mas a voz do inimigo estava ali, bem audível no coração daquela pessoa. Se nós não nos posicionarmos contra essa voz e não pedirmos discernimento ao Espírito Santo, a gente ouve o certo aqui, passa daquela porta e faz o errado. Quantas pessoas já saíram daqui, de um culto como esse, para transar antes do casamento ali fora, para beber, para fazer tudo que não presta, para ver pornografia, para fazer tudo que não presta, saindo dessa porta para fora. Com quem você acha que elas estavam conversando? Com Deus? É claro que não. Cuidado com isso, porque isso existe. E você precisa vigiar seus pensamentos. Porque assim como uma pessoa pensa, assim ela se torna. Amém, irmãos? Então eu quero orar por você, para que o Espírito Santo te dê discernimento, nessa batalha espiritual, de você entender, discernir, que voz está na sua mente. Amém? O louvor não precisa de subir, Marcinho, obrigado. Porque é para todos, até para o louvor. É para todos nós. Eu estou preocupado, porque eu estou vendo muitas pessoas sofrerem derrotas, andarem em círculos, estarem frustradas, infelizes, achando coisas a respeito delas que não são verdade.
e acreditando em mentiras, e não conseguindo avançar e nem prosperar nessa vida. E muitas vezes tendo muita luta durante o dia com os seus pensamentos. E eu quero orar por você, para que a sua mente fique livre de toda a influência de Satanás, e para que quando ele fale, você possa dizer assim: cale-se, em nome de Jesus. Essa voz não é bem-vinda na minha mente. Eu só aceito uma voz, a voz do Espírito Santo. Foi assim que Jesus fez. É assim que precisamos fazer. Amém, irmãos? Então eu quero orar por você. Você que tem enfrentado lutas na sua mente, que tem percebido essa batalha no seu interior, e que precisa da graça de Deus para discernir essa voz, e força para se posicionar. Hoje mesmo eu ensinei isso no gabinete, e eu perguntei assim para a pessoa, falei assim: se o diabo falar, o que você vai fazer? Ela disse assim: eu vou falar para Deus tirar isso. Eu falei: não, você já recebeu a autoridade do Senhor para mandar essa voz se calar e para mandar o diabo sair. Você não precisa pedir para Deus fazer o que Ele já deu autoridade para você fazer. Você entendeu? Deus disse, Jesus disse, Lucas 10, 19: eis que vos dou poder, autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Por que você acha que Ele te deu isso? Ah, pastor, Ele deu isso porque Ele quis, porque Ele deu isso porque o inimigo está aí. Ele deu isso para nós, que é uma arma, para a gente dizer para Ele: fora. Para a gente dizer para aquele pensamento que vem nos intoxicar, nos contaminar, nos deprimir, nos fazer ficar abatidos, tristes, desanimados, enfraquecidos. É para isso que Ele deu, para dizer assim: ó, fora, não aceito lixo aqui não, aqui dentro não. Eu sei que você não aceita lixo dentro da sua casa, mas eu preciso te dizer que você é uma casa, você é a casa de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Assim como você não quer lixo dentro da sua casa, porque vem visita, o Espírito Santo habita dentro de você. Não deveria haver lixo aí dentro, não deveria haver, mas tem. Então, se você quer seguir a direção de Deus, limpa a casa, faz faxina e põe para fora todo o lixo, fecha a porta e fala: aqui dentro, não. Amém? Agora sim, vamos orar por isso. Você pode ficar em pé. Se você deseja fazer essa oração, deixe o seu lugar, vem até aqui à frente, eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Vamos batalhar juntos, em nome de Jesus. Pode vir. Principalmente se você ouviu na sua mente: eu não preciso, aí é que você tem que vir correndo. Aí você deveria vir mesmo, porque é assim que o inimigo trabalha. Você está bem, imagina, está tudo 10, aí ele continua falando: não deixe, não permita. Se tem uma coisa, irmãos, difícil, muito difícil de conseguir, é isso. Está lá em Daniel, capítulo 9, capítulo 10, depois vocês podem ler. Daniel estava orando, e ele tinha entendido que o tempo do cativeiro tinha acabado. E ele fala: Senhor, chegou o tempo da nossa libertação. E ele começa a orar ao Senhor. E a Bíblia diz assim: desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus enviou a resposta. Mas está escrito: mas o príncipe da Pérsia, a gente vai estudar, vai saber que é um principado, são demônios, impediu o anjo Gabriel de descer e trazer a mensagem, a revelação para Daniel.
E aí Deus tem que mandar o anjo Miguel para lutar contra Satanás, para liberar o anjo Gabriel para falar com Daniel. Isso está em Daniel capítulo 9 e 10. Parece filme, mas é real. Isso aconteceu. Quando você está pedindo a Deus, Senhor, eu quero sair do cativeiro, eu quero a revelação, eu quero que o Senhor tenha para a minha vida, a batalha espiritual já começou. E os demônios vão fazer de tudo o que puderem para que não aconteça na nossa vida. Mas Daniel continuou orando. E no 21º dia, em jejum e oração, chegou o anjo e trouxe a resposta. Tem resposta na sua vida que vai demorar um pouco mais. Você vai ter que orar mais. Você vai ter que buscar mais. Você vai ter que jejuar mais. Porque nós estamos hoje, como igreja, acostumados a fazer uma oração de 2 minutos. E se Deus respondeu, respondeu. E se Ele não respondeu, está tudo bem também. Não era para ser. Quem disse que não era para ser? Por que a gente está desistindo tão fácil e tão rápido das nossas guerras? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos mais uma vez, Senhor, a nossa mente. E nós declaramos, Senhor, que nós somos sim, que Tua palavra diz, nós somos a casa de Deus, a habitação do Altíssimo, nós somos o Teu santuário, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E nessa noite nós queremos dizer ao Senhor que nós entendemos a Tua palavra de autoridade que o Senhor nos deu, para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nós fazemos isso agora, Senhor Jesus. Nós declaramos frustrados todos os planos do diabo para a nossa vida. Cancelamos em nome de Jesus toda obra satânica contra a nossa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós nos posicionamos contra Satanás e os seus demônios e declaramos que a nossa mente, ela está livre de todo pensamento contrário em nome de Jesus. Nós, Senhor, consagramos a nossa mente a Ti e declaramos que nós vamos ouvir somente a Tua voz. Senhor, nós colocamos um filtro na nossa mente, que é a Tua palavra, e concordamos que o que estiver na nossa mente, diferente da Tua santa palavra, nós repreendemos e mandamos sair em nome de Jesus, porque nós ficamos com a Tua palavra, Senhor, e nós ficamos somente com a Tua voz na nossa mente, e concordamos nessa noite que todo o bom plano do Senhor vai se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. Não vai acontecer com a gente o que aconteceu com Judas, que ouviu Satanás. Não vai acontecer conosco o que aconteceu com Saul, que só deu explicações, mas não te obedeceu e acabou tirando sua própria vida como Judas. Senhor, nós não aceitamos isso para a nossa vida. Nós declaramos em nome de Jesus que a Tua vontade vai se cumprir, o Teu plano vai se estabelecer, porque nós somos os Teus filhos, e nós vamos andar em toda boa obra que o Senhor separou para nós, em todo bom propósito que o Senhor separou para nós, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Escute, toda vez que você pensou errado de você, você ofendeu a Deus, e eu também. Sabe, quando a gente está bem mal, e fala assim, não queria nem estar vivo, talvez fosse melhor eu não estar vivo. Nessa hora, você convidou um espírito de morte para atormentar a sua vida, porque você desejou a morte. Não deve ser assim. Se você fez isso, peça perdão a Deus. E diga, Senhor, o Senhor me criou para a vida e vida em abundância. Me perdoa porque eu desejei a morte, a minha ou a de alguém. Toda vez que nós não perdoamos alguém que nos feriu, nós abrimos um espaço para o diabo falar com a gente. Porque não perdoar é pecado. E toda vez que pecamos, damos espaço
para que o inimigo entre e fale em cima. E sabe o que ele vai falar? A culpa não foi sua. Aquela pessoa é uma chata, aquela pessoa é uma arrogante. Você não fez nada de errado. É assim que o diabo faz. Ele alisa o seu ego. Ele fala para você coisas que são confortáveis para você. E por isso é a sua e a minha dificuldade de discernir essa voz maligna, porque ela vem suave, ela vem cheia de mel, e ela nos deixa bem confortáveis. Quando você ouvir uma palavra assim, desconfie. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é diferente. Ela diz assim: faça o bem a quem te fez o mal. Abençoa a quem te amaldiçoa. Ora por quem te persegue. Como Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu, mas quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Ou nós vamos para a cruz, ou nós vamos perder. Jesus fez todo o caminho até a cruz. E na cruz, humilhado, esbofeteado, escarnecido, negado, traído, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Quem está na cruz sempre tem uma palavra boa. Quem não está na cruz, qualquer coisinha, a coisa já muda. Precisamos voltar para a cruz. Amém, irmãos? Eu sei que talvez não fosse bem essa palavra assim que você queria ouvir hoje. Pastor, eu queria uma palavra mais de autoajuda, assim, para eu sair mais motivadão. Eu prefiro que você saia menos motivadão, mas mais reflexivo sobre o que está na sua mente, porque daí eu sei que talvez Deus consiga fazer o que Ele deseja fazer. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração, vamos terminar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir hoje perdão, Senhor, por todas as vezes que a gente deu ouvido a uma voz que estava na nossa mente, que não era a Tua voz, seja ela do nosso próprio coração ou de Satanás. Queremos Te pedir perdão. E também queremos Te pedir perdão quando nós procuramos pessoas que concordam com a gente para nos aconselhar, porque a gente já sabe que aquelas pessoas, para nos agradar, vão dizer aquilo que nós queremos ouvir. Perdoa-nos por toda a manipulação e a autossabotagem que a gente faz com a gente mesmo nessa caminhada. Ensina-nos a procurar gente que discorda da gente. Ensina-nos a procurar pessoas que estão alinhadas com a Tua palavra. E pessoas que não têm medo de dizer a verdade porque nos amam e porque nos querem ver viver o melhor de Deus. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente e alinha-nos mais uma vez com os Teus santos propósitos. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, para encerrar mesmo, na direção divina, aí a gente vai falar mais nas próximas quintas, onde é que você vive milagre? Onde é que você vive o sobrenatural de Deus? Olha para a Bíblia. Quando foi que o Mar Vermelho se abriu? Quando eles estavam caminhando debaixo da direção divina. Quando é que os mudos falaram, os mortos ressuscitaram? Quando as grandes coisas de Deus aconteceram? Quando tinham pessoas andando nessa direção. Fora dessa direção, é essa mesmice que a gente vive todo dia e que a gente não aguenta mais.
mas na direção de Deus, cada dia pode ser uma aventura. Vai exigir de nós, mas vale a pena cada segundo. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa caminhada. Amém?